ouvimos falar sobre doença de Alzheimer, qual é a primeira imagem que vem à nossa mente? Para a maioria de nós, é a ideia de um destino quase que inevitável, não é mesmo? Uma espécie de sentença que está relacionada à velhice. Mas a ciência já desmistificou esse princípio. Nas últimas décadas, neurocientistas e psiquiatras focados em bioquímica descobriram que o envelhecimento e a degeneração do cérebro não são, na maioria dos casos, destinos irrevogáveis. Eles são processos inflamatórios, impulsionados, iniciados ou prevenidos por aquilo em que colocamos nos nossos pratos todos os dias. Isso quer dizer que o seu cérebro está literalmente sendo construído ou destruído pelos seus hábitos alimentares agora. E aí você pode se perguntar, mas como a comida afeta um órgão que é protegido por um osso tão espesso? A verdade é que o cérebro humano é o órgão mais exigente e faminto do universo biológico. Ele gasta muita energia. É como se fosse um potente motor trabalhando a 1000 por hora. E os subprodutos de todo esse trabalho nós chamamos de radicais livres. E é aqui que entra o conceito de desnutrição celular ou fome oculta. E não, eu não estou falando da falta de calorias. Até porque muitos de nós consumimos mais calorias do que realmente precisamos. O termo está ligado à ausência de vitaminas, minerais e proteínas protetoras específicas que nosso cérebro precisa para funcionar. Sem os nutrientes certos para agir como caminhões de lixo e antioxidantes, como o zinco, por exemplo, que age como mineral regulador, esses resíduos oxidativos vão se acumulando e causa o que chamamos de estresse oxidativo. Isso quer dizer que o cérebro começa literalmente a enferrujar de dentro para fora. Mas o ataque não para por aí. As dietas modernas ricas em açúcares e alimentos ultraprocessados afetam todos os nossos sistemas vitais. E aqui eu quero falar de 2 especificamente. Primeiro, o intestino. Se comemos mal, a nossa flora intestinal entra em um verdadeiro colapso. O intestino fica permeável, ou seja, as barreiras naturais do intestino perdem a sua capacidade de seleção e as toxinas e bactérias nocivas vazam diretamente para a corrente sanguínea, subindo a via expressa nervosa até o cérebro e causando uma inflamação crônica. E segundo, o metabolismo. O alto consumo de açúcar cria a resistência à insulina no cérebro. A insulina é um importante hormônio produzido pelo nosso pâncreas, que tem como função principal permitir que a glicose, ou seja, o açúcar presente no nosso sangue, entre nas células para ser utilizada como fonte de energia. As células cerebrais desenvolvem uma espécie de blindagem contra a insulina devido ao excesso de carboidratos vazios e logo perdem a capacidade de absorver a glicose. A consequência clínica dessa perda é bem visível. Flutuações extremas de humor, depressão, névoa mental constante, encolhimento físico e atrofia das regiões do cérebro ligadas à sua identidade e memória. E esse fato não é uma mera especulação. E aqui eu quero citar os estudos realizados pelo Dr. William J. Walsh. Ele comprovou, ao analisar mais de 3 milhões de exames químicos em dezenas de milhares de pacientes sofrendo com problemas de saúde mental e declínio cerebral, que a falta de regulação de nutrientes destrói a nossa mente. O Dr. Walsh descobriu que, em pacientes com Alzheimer não tratada, há um distúrbio no equilíbrio de metais que são vitais no sangue. O nível de zinco cai, enquanto substâncias como o cobre tornam-se tóxicas, esgotando as proteínas anti-inflamatórias vitais e acelerando as placas cerebrais que bloqueiam a memória. Na mesma linha, o neurologista Dr. Dale Bredesen construiu sua pesquisa baseada na plasticidade e regeneração do cérebro através da regulação metabólica.
Ele mostra que se corrigirmos a nutrição do paciente, abaixando a insulina alta no sangue através do que ele chama de protocolo RECODE, o cérebro interrompe o programa de autodestruição e, em estágios iniciais, começa a reconstruir ativamente as conexões sinápticas que a gente pensava estar perdida. E para dissipar de vez a ideia de que o que comemos muda apenas o peso e a balança, a doutora Feliz Jaca publicou os resultados do seu estudo SMILES. Usando exames rigorosos de ressonância magnética, a sua equipe mediu 2 grupos. De um lado, os cérebros de pessoas envelhecendo com dietas do estilo ocidental, que são ricas em farinhas, óleo, inflamatórios e doces, e do outro, pessoas com dietas ricas em vegetais e comida de verdade. A conclusão foi que o primeiro grupo de pessoas teve um importante encolhimento de uma área do hipocampo esquerdo, que é o centro de aprendizagem e memória do cérebro. Com isso, podemos perceber que a base da prevenção está espalhada na feira, no mercado e nas escolhas que fazemos dia após dia. E aqui eu quero deixar 4 dicas valiosas que vão te ajudar a blindar o seu cérebro. Número 1. Seu corpo deve estar focado em recuperar o cérebro, não em gastar energia tentando controlar os picos de glicose e toxinas do seu almoço. Reduza de maneira rígida o consumo de açúcares, ultraprocessados, refrigerantes, frituras, fast food e as gorduras trans contidas em margarinas e óleos vegetais. Número 2. Vegetais de cor verde escura, como a couve e o espinafre, devem aparecer no seu prato pelo menos 6 vezes na semana. Isso porque elas carregam folato ativo natural, que mantém o bom funcionamento das metilações genéticas. Para a sobremesa, introduzam um consumo moderado de frutas vermelhas, como os morangos, por exemplo. E também os mirtilos, que são os blueberries. Eles contêm anticianinas que combatem o estresse oxidativo. Número 3. Sabe aquela velha regra de evitar a gordura da carne a todo custo? Esqueça! E aqui eu quero citar o médico especialista em fisiologia metabólica, Dr. Alexandre Duarte. Ele traz uma perspectiva que quebra muitos paradigmas do que acreditávamos ser verdade sobre o consumo de gordura. Ele expõe que a demonização da gordura saturada animal nos anos 90 foi um grande erro para a nossa saúde cerebral. O Dr. Duarte destaca ainda que a gordura saturada é, na verdade, um escudo para a mente. O cérebro precisa dela, não só como um bloco de construção essencial, mas como um veículo para conseguir absorver as vitaminas vitais, como a vitamina A, D, E e K. Ela funciona como matéria-prima para a produção de hormônios e neurotransmissores. Quando a gente corta a gordura natural da dieta e substitui pela base da pirâmide alimentar moderna, que é lotada de grãos e açúcares, nós mesmos estamos criando um ambiente inflamatório perfeito para doenças degenerativas e o declínio das nossas memórias. E por fim, o número 4. Dê tempo para a faxina. O seu corpo precisa de períodos em jejum para permitir que o sistema de limpeza varra as toxinas inflamatórias acumuladas. Evite a alimentação no período noturno e principalmente nas 3 horas que antecedem o horário do sono. O seu cérebro tem uma enorme capacidade não só de sobreviver, como de combater infecções crônicas e regenerar a sua capacidade se você der a ele as ferramentas exatas: gorduras funcionais, minerais balanceados e energia constante livre de açúcar. Se começarmos hoje a nutrir de maneira eficiente o nosso corpo, vamos descobrir que manter as luzes da mente brilhantes até os 100 anos é uma escolha totalmente intencional, feita a cada refeição. A prevenção está bem na frente dos seus olhos, servida de garfo e faca. Mantenha o foco e cuide do seu cérebro.